tarde, queridas irmãs da MCM. Quanta saudade! Deus está nos permitindo viver um tempo tão difícil, mas Ele sempre está com a gente. Ele prometeu nunca nos deixar. Eu agradeço a Deus esse momento que nós estamos vivendo agora, por mais essa terça-feira de programação da MCM. Então, vamos nos alimentar com tudo que vai acontecer nessa tarde. Eu trouxe para nossa meditação 3 versículos de um salmo, o Salmo 62, para a gente meditar em casa. O Salmo 62, versículos 5, 6 e 7. O título desse salmo é Esperança somente em Deus. Eu vou ler. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Bem, nós estamos na pandemia e às vezes a gente pensa, está difícil? Está. Está demorando a passar? Está. Eu vou ler. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Bem, nós estamos na pandemia e às vezes a gente pensa, está difícil? Está. Está demorando a passar? Está. Mas a nossa esperança está em Deus e isso faz toda a diferença. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela vida, pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para conosco. Nos dê força, coragem e a Tua sabedoria para viver. Dirige as nossas vidas, Senhor. Agora nós colocamos diante de Ti a programação dessa tarde. Esteja com cada irmã que vai participar. Que haja crescimento em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Olá, minhas queridas irmãs, meus irmãos e todo o povo que está aqui participando desta programação. Hoje a nossa programação vai ser bem diversificada. Teremos algumas irmãs que
não tem muita condição de se locomover, de estar conosco no Zoom. E nós então resolvemos trazê-las para pertinho de nós. E vocês vão ter oportunidade de ver essas mulheres abençoadas, mulheres realizadas e realizando. Vamos ficar com esta programação que foi feita de todo o coração para todos vocês. É com muita alegria que eu recebo minhas queridas irmãs que estão aqui conosco. Eu fico muito grato a Deus por este momento, porque essa organização, Mulher Cristã em Missão, nunca parou. Deus tem abençoado ricamente esse grupo e elas têm operado milagres mesmo, porque na época que nós estamos está tudo muito difícil e elas estão conseguindo força e essa força quem dá é o Senhor. E eu agradeço a Deus em pertencer a esse grupo, um grupo de mulheres vitoriosas, mulheres de Deus, mulheres cristãs. Por isso que eu pensei num texto aqui que eu vou ler, é muito conhecido, e esse texto tem a ver, porque nós estamos passando por momentos muito difíceis, muitas doenças, muitas tristezas, perdendo parentes, perdendo amigos, mas nós temos o nosso Deus, que é o Consolador maior, que tem nos dado muita esperança. E é essa esperança que diz aqui no capítulo João, capítulo 15, versos de 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei, para permanecer no amor. Se guardardes os meus mandamentos, eu também permanecereis no amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor. Tendo-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, quando as pessoas acham que não tem mais esperança, a nossa esperança continua conosco, porque nós temos o amor de Deus. E este amor é uma promessa, essa promessa firme, formulada por Jesus. Nós podemos ter felizes. João capítulo 10, verso 10. Ser feliz é desafiar a tribulação, é aprender com elas. Não precisamos nos deixar confundir por elas, nem permitir que o nosso corpo se vergue sobre o seu peso, porque podemos estar seguros mesmo de que a presença sustentadora conosco do Espírito Santo derrama sobre os nossos corações e o amor de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Por isso temos 3 coisas a falar rapidamente. Sabemos que é difícil, trabalho é árduo, mas é um trabalho vitorioso. Grandes mulheres, Vilma, Nilda e Jô, que estão aqui comigo, fazendo esse trabalho que só Deus, nesse momento tão difícil, pode sustentar esse trabalho. Então, esses 3 pensamentos que eu separei aqui, diz assim: ser feliz é saber que somos filhos de Deus e fruímos a certeza de que ainda não somos aquilo que seremos, mas seremos porque fomos purificados por Cristo. Então, tem 3 coisas a pensar. Primeiro, vamos pensar no passado. Já passou. Todos os que cremos em Jesus Cristo fomos purificados definitivamente pelo sangue. Ele que derramou na cruz por nós. Hebreus 10 e 10. Isso aí é o passado. Todos os que
fomos purificados por Cristo. O presente, quem é feliz sente confiança quanto ao presente. A visão de Deus é que devemos produzir em nós a confiança nele. Porque em Isaías 4 e verso 4 diz que tudo que sabe e tudo que pode é Jesus Cristo. Tudo ele sabe, tudo ele pode, e por isso ele está presente nas nossas vidas. E o futuro que diz: viver de um modo feliz é nutrir, sem medo, esperança quanto ao futuro. Precisamos confiar no Senhor Deus e esperar nele. Se olharmos para o passado do povo da Bíblia e o nosso próprio passado, teremos esperança. É isso que nos sustenta, a esperança. A memória produz esperança. Esse texto está em Lamentações 3 e 21. Então, gente, no mundo que nós estamos passando com tantos problemas, com tantas dificuldades, nós temos essa alegria de poder citar o presente, o passado e o futuro, na certeza de que Deus está conosco. Todos nós estamos passando por problemas muito difíceis, mas quando pensamos que temos um Deus, os problemas vão sanando aos poucos. Ele está conosco. Obrigada, meu Deus, por pertencer a este grupo tão maravilhoso que tem feito um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho vitorioso. E por isso eu vou orar agradecendo a Deus por esta tarde tão feliz. Oremos então e agradeçamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu santo nome. E agora, Senhor, eu quero Te agradecer a presença de irmãs aqui em minha casa, Senhor, Te agradecer pelos anos que eu pude trabalhar na MCM da minha igreja. E agora, Senhor, entrego em Tuas mãos, Senhor, a nossa presidente Vilma, que o Senhor esteja sempre com ela, e a minha amiga, Senhor, Nilda também, que estejam sempre firmes na fé e firmes no trabalho, que abençoe a cada uma. E eu tenho esperança de que o Senhor em breve há de me curar e eu hei de voltar à minha MCM, que eu tanto amo. Tudo isto, Senhor, te peço agradecida, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou uma clara lua, misturando que era bom. O maior que todo mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Foi Deus quem escolheu os tons. Fez a noite escura, desenhou uma clara lua, misturando o que era bom.
tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior que todo mundo sabe então da minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com branco da santidade. Oh, pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 pintou minha vida. Pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. O maior de todo mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior de todo mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Olá, mulheres queridas, morro de saudade de vocês. Breve vamos nos encontrar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, pelo teu amor demonstrado de tantas maneiras por nós. Neste momento, Senhor Deus, nós queremos suplicar em favor do mundo. Sara, Senhor, tu podes sarar a nossa terra, tu tens a cura, Senhor. Nós aguardamos ansiosamente, Senhor, a volta de Cristo, mas enquanto isso não acontece, dá saúde ao Brasil e ao mundo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai amado, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço porque os nossos também estão bem. Agora, Pai, eu quero te suplicar pela MCM, Pai, que o Senhor abençoa cada irmã. Todas, Pai, têm necessidade de Ti. Pai de amor, abençoa a Nilda, abençoa a Dilma, nosso Pai, que estão sempre preocupadas com a Tua obra. Orienta, Pai, também o pastor, guarda, o protege, o Pai, ele e a sua família. Ouve, Pai, a nossa oração, pois nós te fazemos no nome santo e bendito de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Você vai tentar. O que não pode é você ficar parado em meio a este caos. Não, você vai tentar. O
você tentar, é só você tentar, levantando as suas mãos para adorar. Mês e meia, tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que um escolhido atravessa o mar. Não desista se tentar, se tiver que perder, perca tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não parar. Quando você tenta, Deus já decretou vitória. Oh, oh, oh. Deus não vê como o homem vê. Deus não ama como o homem ama. Ele o amou antes do mundo fazer. Ele o escolheu antes de você nascer. Hoje ele lhe dá forças pra recomeçar. Hoje ele quer lhe mostrar que esse gigante que se levantou, você pode derrubar se você tentar. É só você tentar, levantando as suas mãos para adorar. Mês e meia, tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que um escolhido atravessa o mar. Não desista se tentar, se tiver que perder, perca tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não parar, enquanto você tenta, Deus já decretou vitória. Não importa o tamanho do poço que o jogarão, não importa quantas pedras atiraram em você. Você tem o Deus que tem todo o poder. Creia no seu Deus, tem todo o poder. Não importa o tamanho do poço que o jogaram, não importa quantas pedras atiraram em você. Você tem um Deus que tem todo o poder. Creia no seu Deus, tem todo o poder. É só você tentar, levantando as suas mãos para adorar. Mês e meia, tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que um escolhido atravessa o mar. Não desista se tentar, se tiver que perder, perca tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não parar, só não parar, só não parar, só não parar, só não parar. Enquanto você tenta, Deus já decretou vitória. Oh, que Deus te abençoe. Boa tarde, irmãs. Muita saudade que eu tenho de estar aí. Muita saudade. Agora o versículo. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se humilhar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Boa tarde, irmãs. Estamos com saudades, estamos perto do coração, então podemos nos sentir saudade umas das outras, orar umas pelas outras e lembrarmos aqueles momentos tão bons, tão alegres que sempre passamos juntas em oração, respostas de oração que às vezes lembramos, e continuar orando e lendo a Bíblia, estudando a palavra. Nós temos no Salmo capítulo 1, versículo 2, que nos fala sobre ler a Bíblia, ler a palavra, meditar de dia e de noite.
E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, essa missão que nós temos de ler a Bíblia e orar, esta é eterna, essa ninguém nos tira. E vamos continuar, que precisamos muito de oração, umas pelas outras, pelos enfermos, pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades e pela nossa família, e que possamos sentir sempre a alegria do Senhor, que é a nossa força. E nós agradecermos a Deus todos os dias de podermos estar meditando e orando. E nós sentimos muitas saudades, né, umas das outras, e que nós possamos nos lembrar e orar sempre umas pelas outras. Saudades e um beijão. Sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes.
queridas irmãs da MCM. Que alegria estar aqui novamente, junto das irmãs, para meditarmos, pensarmos sobre a palavra, para aprendermos também um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos dizer e para experimentarmos um pouco mais a vontade dele sobre as nossas vidas, caminharmos nos passos e nos trilhos ou nas trilhas da vida que ele quer nos conduzir. Então é sempre um motivo de muita alegria ser convidado para estar junto das irmãs nesse propósito. Viu? Muito obrigado pela gentileza, pela oportunidade. E a irmã Vilma, ela me desafiou com um tema muito interessante que a gente encontra na revista da Mulher Cristã em Missão, na revista Visão Missionária, né? A Pandemia do Amor, quando lá na página 45, a irmã Edna, que inclusive é pertinho de nós, na Igreja Batista em Lins de Vasconcelos, Edna Fontana, nos desafia com esse tema, mulher plena, realizada e realizando. Se você ainda não teve a oportunidade de ler, eu te aconselho, um texto muito precioso. Aliás, a revista em si é maravilhosa, mas esse texto especificamente da irmã Edna é um texto muito, muito precioso. A gente vai pensar um pouquinho sobre esse tema, não baseado no texto que ela escolhe, ela trata especificamente de Priscila, que ela fala um pouquinho sobre a relação de Paulo com essa mulher, Priscila, né? Mas nós vamos para uma outra mulher, para uma outra personagem da palavra, para um outro momento da história. Então, eu quero te convidar a visitar o texto de Esther, capítulo 8, versículo 16 e 17. Esther, capítulo 8, versículo 16 e 17. Eu vou ler, você acompanha aí na sua versão, na sua Bíblia, seja ela impressa, como é o meu caso aqui, seja ela no próprio celular, no smartphone, no tablet, não tem problema algum. Muito bem, vamos lá? Esther 8, 16 e 17. Diz assim: para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade, aonde chegava a palavra do rei e sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra, lida ao nosso coração. Mas, queridas, me permitam retornar a esse texto somente no final. Eu não vou usá-lo de pretexto, mas eu quero conversar um pouco sobre o que aconteceu com essa mulher, Esther, o que aconteceu com ela em alguns momentos da vida. A gente vai visitar alguns textos bíblicos e no final nós voltaremos a esse versículo para nossa conclusão. Mas quando eu li esse tema na revista, quando a irmã Vilma me passou esse desafio, mulher plena, realizada e realizando, eu fiquei pensando, o que é ser plena ou pleno? O que é uma pessoa que encontrou a plenitude? Aliás, qual é o conceito de plenitude? E aí eu fui pesquisar nos dicionários e dentre as várias explicações, eu encontrei uma muito interessante. Plenitude é o estado do que é inteiro. É o estado do que é inteiro, é completo, tem a sua totalidade, a sua integridade, ou seja, é inteiro, é completo, é o todo, é o todo. Então, plenitude é alcançar o todo. E, de forma prática, quando eu pensava sobre esse texto, sobre essa definição, sobre a história de Esther, eu percebi que viver em plenitude não é lamentar o que nos falta, ou mesmo sofrer pelo que nos sobra.
tá? É justamente nos sentirmos capacitados por Deus para aceitar o que não pode ser mudado, para ter coragem de transformar aquilo que pode mudar ou que pode ser mudado e continuar evoluindo nessa caminhada sem perder o equilíbrio, sem perder a esperança. E como eu falei, vocês já devem ter percebido, dentre os vários exemplos de pessoas, sejam elas homens ou mulheres que alcançaram uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida, Esther chama a minha atenção. Esther me atrai e nos atrai por ter sido uma mulher que experimentou os altos e baixos da caminhada existencial. Experimentou e se manteve firme em cada um desses momentos. Se manteve confiante, se manteve de cabeça erguida e pronta para viver a plenitude, ou viver plenamente a vida que recebeu de Deus. Ela tem algumas semelhanças, muitas na verdade, conosco hoje, mas a história dela se passou há muito tempo atrás, se passou aproximadamente no ano 470 a.C., em Suzã, que era uma capital do Império Persa. Essa capital era, digamos, a estadia de verão da família real. E existiam outras capitais da Pérsia, por exemplo, a Babilônia, onde se passa ou se passou a história de Daniel, enfim. Mas especificamente nessa cidade, nessa Suzã, o povo judeu, em sua grande maioria que estava ali sob o jugo do Império Persa, isso já fazia mais de 120 anos, ele estava vivendo essa vida de jugo, debaixo desse poderio do povo persa, do Império Persa, e muitos deles haviam sido tirados, levados de Israel para essa cidade, para a cidade de Suzã. E dentre esses muitos estava a Esther, que nós conhecemos. Ela, na verdade, junto com um primo, que a Bíblia vai nos mostrar, de nome Mardoqueu, ela viveu uma vida muito difícil, a começar pela sua história e pela sua família. Esther, ela ficou órfã ainda muito jovem, o texto dá a entender isso, uma vez que nos apresenta Mardoqueu como aquele que criou a Esther. Então pense numa menina que perde o seu pai, pense numa menina que perde a sua mãe, agora já mulher, ela perde a sua casa, perde a sua liberdade, perde a sua história, perde os seus vínculos, os seus amigos, ela perde muito de quem ela era, mas ela não perdeu a fé em Deus. E isso fez toda a diferença nesses altos e baixos que a gente comentou, para que ela pudesse ser de fato uma mulher plena, pudesse alcançar a plenitude. E ela de fato, minhas irmãs, foi uma mulher plena. Uma mulher realizada, como diz o nosso tema, mas que não se esqueceu de, enquanto realizada, também realizar coisas incríveis, coisas maravilhosas, coisas que só se é capaz de realizar pelo poder de Deus. E aí vem sempre aquela pergunta, né, Fabrício, mas como viver hoje, em 2021, à luz do que a gente está experimentando, uma vida como a vida de Esther? Uma vida plena, uma vida completa, uma vida cheia, transbordante, uma vida que realmente mostre que estamos debaixo do querer de Deus. E aí vem a minha primeira observação sobre esse texto, sobre esse tema. Eu creio, minhas irmãs, que para se viver plenamente, para viver plenamente a vida, é preciso continuar em frente, tendo a consciência de que as circunstâncias, todas elas, cada uma delas, está debaixo da autoridade divina. É continuar em frente,
tendo a consciência de que as circunstâncias estão debaixo da autoridade divina. E aí me permita passear por um outro texto fora do livro de Esther, está lá em Eclesiastes, capítulo 11, quando o sábio Salomão vai dizer que, no versículo 4 e 5, que quem observa o vento nunca semeia, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu, ele continua, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam o corpo, os ossos no ventre da mulher que vai dar à luz, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, aquele que fica observando as circunstâncias, observando o vento, ele acaba não semeando, acaba não agindo, acaba se estagnando diante daquela circunstância, sabe? E quando eu olho para a nossa geração, isso é uma verdade muito, muito clara, muito evidente. Por que você diz isso, Fabrício? Porque a nossa geração é uma geração que acredita naquilo que consegue ver, naquilo que consegue tocar. Então, se eu vejo e se eu toco, é real, sabe? É como se nós quiséssemos dominar, ter o controle das circunstâncias. E essa é uma prática exatamente oposta. O querer ter o controle de todas as circunstâncias é uma prática opositora ou oposta daqueles que consideram Deus o Senhor de todas as coisas, o Senhor de toda a nossa vida, o Senhor de cada detalhe, de todos os detalhes. Sabe, fica muito difícil, queridas, nós declararmos que Deus é o nosso Senhor, que Ele é todo-poderoso, se nós não incluirmos também nessa declaração o fato de que a nossa vida está em suas mãos. E quando a gente fala, ou quando eu falo nossa vida nas mãos de Deus, eu incluo as circunstâncias a que estamos sujeitos. Eu incluo as circunstâncias a que cada uma das irmãs está sujeita. Então, quando a irmã declara, olha, Deus é o meu Senhor, eu preciso também entregar para esse Senhor não somente a minha vida, mas todo o restante, tudo que vem junto desse pacote que chamamos de existência, de vida, né? Isso está incluído a circunstância que a gente está vivendo, ou todas as circunstâncias que nós vivemos, já vivenciamos no passado, vivemos no presente e vivenciaremos no futuro. Tá? Olha para Esther, minhas irmãs. Esther era uma escrava, uma órfã, uma mulher que não via muito controle em sua própria força, mas a despeito disso ela depositava toda a sua força em Deus. As circunstâncias gritavam para Esther para que ela desistisse, para que ela abandonasse a sua fé, abandonasse tudo, abandonasse todos, sabe? E ela tinha até motivos para isso, mas ela não desistiu. Ela tinha motivos suficientes. Ela se fizesse isso, nós a entenderíamos. Mas ela prefere não desistir. Ela não desistiu, preferiu não desistir, porque sabia que todos os dias dela estavam e foram escritos pelo Senhor. É aquilo que nós sabemos, conhecemos, já lemos lá no Salmo 139, um salmo maravilhoso. Aproveite para ler esse salmo hoje, para reavivar e confirmar a palavra que a gente está estudando a partir do texto e da vida de Esther. Mas o salmista, no capítulo 139, vai dizer que todos os nossos dias, todos eles, antes de qualquer um deles existir, o Senhor já os tinha escrito. E esses dias escritos pelo Senhor, eles vão variar. Eles variavam ou variaram no nosso passado. Se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que muitos dos dias que nós vivemos foram dias muito bons, outros nem tanto. Estamos vivendo, por exemplo, um momento difícil,
né? Se a gente considerar o último ano, a gente vai ver que a nossa vida está uma montanha-russa, né? Estamos experimentando dias muito bons, dias frutíferos, dias alegres, dias de vitória, dias de bênçãos, mas outros dias de derrota, outros dias de perdas, sabe? Outros dias de fragilidade, de desânimo. E o grande desafio que Deus nos apresenta é que cada um de nós seja uma pessoa firme, constante, tendo a consciência plena de que as circunstâncias vão oscilar, tá? Elas vão oscilar, não é que elas podem oscilar, elas vão. E nem adianta fazer sinal da cruz, bater 3 vezes na madeira, dizer que está amarrado, porque a vida é assim. As circunstâncias vão oscilar, mas o grande segredo, minha querida irmã, mulher cristã em missão, é crer que as circunstâncias oscilam, mas o Deus a quem nós entregamos as circunstâncias de toda a nossa vida, o Deus dessa missão, não muda. A sua palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra também nos diz que céus e terra podem até passar e um dia passarão, mas as palavras do nosso Deus jamais vão passar. Queridas, as circunstâncias vão mudar, as circunstâncias passarão, os problemas que estamos experimentando hoje vão passar, outros tantos surgirão, mas Deus continuará sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É assim que a Bíblia nos garante, sabe? Ele nos convida a uma vida plena, a uma vida realizada a partir da confiança que nós temos nele, que nós temos de que ele vai nos levar adiante. Ele vai nos levar para fora desse vale sombrio que talvez eu e você estejamos experimentando, para fora dessa tempestade, para além dos problemas que os nossos olhos hoje podem ver. Esse é um grande desafio, irmãs. Crer, cada um de nós, crer que Deus vai continuar conosco, vai continuar sendo o Senhor da nossa história, a despeito de toda a circunstância. E o que aconteceu com Esther, senão isso? Sabe, isso se materializou na vida dessa mulher. Você vai poder acompanhar pelo relato, e depois eu te encorajo a ler esse livro. É um livro pequenininho, tem 9 capítulos só, uma história belíssima. Mas me permita resumir um pouco para você essa história, né, porque a gente acabou lendo lá no finalzinho, quando tudo já tinha sido resolvido. Mas Esther, ela está vivendo, como eu falei, uma época de aprisionamento, uma época de jugo a partir do Império Romano, e quem liderava o Império Romano nessa época era o rei Assuero. Assuero, casado com Vasti, sua mulher, liderava o Império Persa. E aí, no 3º ano desse reinado de Assuero, ele dá uma festa para príncipes, para sábios, autoridades. E essa festa, naturalmente, é muito regada a bebidas, a comida, a muita comida. E, em determinado momento, você imagina a festa acontecendo de uma forma ininterrupta, Assuero, ele acaba ficando alegre, né, por conta aí do álcool, e diante dessa alegria, né, ele tem um devaneio, ele tem um surto ético, né, ele pede que chamem a sua mulher, que estava também oferecendo uma festa em paralelo, somente para as mulheres do reino, pede para que Vasti, sua esposa, venha e fique desfilando, fique se apresentando para aqueles príncipes, aqueles sábios, aquelas autoridades, para que eles pudessem vê-la e apreciar nela a beleza. E, de fato, o texto vai dizer que Vasti era muito bonita. A Vasti se recusou a ser esse objeto, né, de admiração daquele monte de homem que estava ali festejando com Assuero,
E por conta disso, Assuero fica muito bravo e decide romper o seu casamento com Vasti. E aí ele fica sozinho, depois ele sente falta, ele se lembra de Vasti, se lembra da falta que a sua mulher fazia, e acaba iniciando uma busca por uma outra mulher, para ocupar o lugar de Vasti. E foi como que uma competição entre as mulheres do reino, e essa competição culmina na escolha, então, da nossa conhecida e querida Esther. Então, de forma muito resumida, esse era o cenário que estava acontecendo ali na vida de Esther. E olha como é que ela pega esse cenário, um cenário de dificuldades, um cenário de problemas, e transforma isso, né? E aqui está o segundo aprendizado, que uma vida plena, uma vida realizada, ela é alcançada, minhas irmãs, quando nós transformamos os problemas em oportunidades. Transformamos o problema ou os problemas em oportunidades. Nesse processo de escolha, Esther, ela se dedica ao máximo para que ela fosse a escolhida. E sendo escolhida, ela começa então a se valer das regalias de ser mulher do rei, mulher do Assuero. E em determinado momento, por conta de uma intriga de Amã contra os judeus, você vai poder ler com mais calma, ela se vê diante de um dilema. Ela arrisca a própria vida para poupar a vida de muitos judeus, ou ela deixaria as circunstâncias acontecerem, e se de fato os judeus fossem e seriam exterminados, paciência. Esse era o dilema que ela enfrentou, né? Um problema que envolvia a sua vida, mas que ela acabou decidindo corretamente por guardar, por proteger o povo judeu, o seu povo, na verdade, né? Agora imagina, vamos voltar um pouquinho atrás, Esther órfã, né? Esther que era envolvida por um problema e ela supera a dificuldade com seu primo Mardoqueu. Agora ela já tem uma família, agora, como eu falei, ela desfruta dos privilégios da corte, dos privilégios do palácio, e então ela é desafiada. E o que ela faz? Ela se posiciona, ela arrisca tudo para salvar os seus conterrâneos, os judeus. E o texto vai dizer que a maioria, os estudiosos também confirmam, que a maioria dos judeus viviam naquela região, a maioria dos judeus estava sob o domínio do Império Persa. Então imagina o que aconteceria, né, a partir daquele plano de extermínio dos judeus. Então Esther pega esse problema, bom, existe um problema. O povo judeu corre risco de vida, ou risco de morte, né? Corre o risco de ser morto por conta do plano lá do Amã. E Esther se apresenta nas mãos de Deus como uma participante ativa nesse plano ousado de libertação e preservação da vida. Ela pegou aquele problema e transformou numa grande oportunidade. Irmãs, quando eu olho para o nosso tempo hoje, quando eu olho para esse cenário caótico que a gente está experimentando, eu percebo que há uma grande oportunidade sendo dada por Deus a nós, de participarmos com Ele na restauração daqueles que precisam. Sabe, tantas pessoas têm precisado de nós, têm precisado de Deus, e Deus está convocando cada um de nós a sermos partícipes, a sermos participantes desse movimento que Ele está empreendendo no tempo que a gente está vivendo. Sabe, cabe a mim e a você revisitarmos o que o profeta Isaías fala lá no capítulo 61. Isaías 61, se você quiser abrir aí, fique à vontade. É um texto belíssimo. Isaías 61, a gente vai ler só
versículo 1 ao 3, sabe, está na hora da gente revisitar esse texto aqui. Olha o que o texto diz, minha irmã. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E aí o profeta continua: a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Queridas, nós precisamos revisitar esse texto e transformá-los numa realidade em nós. Transformarmos essas palavras, sabe, em uma prática diária. Nós precisamos buscar aqueles que hoje estão necessitando de cura, porque o profeta não estava falando acerca de si mesmo somente, e tampouco Jesus, quando lá na sinagoga ele abre o livro, o rolo do profeta Isaías e lê essa parte é minha e essa parte é sua, minha irmã. Então tem gente que está cativo, aguardando que eu e você caminhemos em direção a cada uma dessas pessoas cativas para que essas pessoas sejam postas em liberdade, sabe? Existem pessoas algemadas, como diz o texto, pedindo, pelo amor de Deus, que alguém vá lá e quebre essas algemas, quebre essas cadeias. E quem Deus está chamando, minha irmã? Deus está chamando você. Deus está chamando você para pregar e apregoar, como diz aqui o texto da Nova Almeida atualizada, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Pessoas estão sem esperança porque desconhecem o Senhor de toda a esperança. Sabe, nós temos esperança, minhas irmãs, porque nós temos Jesus Cristo, nós temos consciência de quem Ele é e da obra que Ele fez em nós. Mas tem muita gente sem esperança, esperando que alguém lhes mostre a razão da nossa fé, ou a razão da sua fé. Alguém lhes mostre se é possível entregar e confiar a vida a um Deus, ou a uma divindade. Eu e você temos como Deus, o único Deus poderoso, de fato, efetivo, real, sabe, o Deus que pode transformar todas as circunstâncias com uma só palavra. Aliás, como eu falei, o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Queridas, existem pessoas à nossa volta, aguardando que Isaías 61 se manifeste, se materialize sobre a vida delas, esperando essas pessoas para que elas possam ser para a glória de Deus, para que elas sejam chamadas de carvalhos de justiça, para que elas tenham a alegria de volta, a esperança de volta. Então, Esther fez isso, ela teve a oportunidade dela, agora é a nossa vez, agora é o nosso tempo, sabe, é tempo de transformar esse problema, essa pandemia e todos os percalços que ela trouxe consigo, transformarmos esses problemas em oportunidades de estabelecimento do reino de Deus entre nós. Alcançar uma vida plena, uma vida realizada, passa por agarrar cada um dos problemas que enfrentamos e transformá-los em oportunidades, primeiro de superação pessoal e segundo de glorificação do nome de Deus. Transformarmos esses problemas em oportunidade de testemunho do amor de Deus, da justiça de Deus, do reino de Deus. Sabe qual é a conclusão que eu chego de tudo isso? A conclusão que eu chego, minhas irmãs, é que a história de Esther apresenta uma grande importância. Se essa personagem, se essa pessoa, se essa órfã, essa menina que perdeu pai e mãe,
não tivesse existido, ou não tivesse se posicionado, agarrado à oportunidade, o povo hebreu, muito provavelmente, teria sido completamente aniquilado. Antes mesmo da chegada do nosso Messias, do nosso Cristo, nosso querido Jesus. E como consequência, a história do mundo seria outra. Essa mulher, felizmente, pela soberania divina e pela disposição dela, ela muda a história e o destino de uma nação. O livro de Esther termina como nós lemos, no versículo 16, dizendo que, capítulo 8, versículo 16 e 17, dizendo que para os judeus foi ocasião de grande alegria, de felicidade, de júbilo, de honra. E disse que em cada província, em cada cidade, onde chegasse o decreto do rei, um decreto não de morte, mas um decreto de vida, um decreto de liberdade, onde quer que esse decreto chegava, havia alegria e júbilo entre os judeus. Havia banquetes, havia festas, e muitos dos que não pertenciam ao povo judeu acabaram se tornando judeus por temor, porque o povo de Deus havia sido grandemente abençoado, havia sido grandemente exaltado. Imagina, irmãs, se uma mulher foi capaz de realizar e levar tanta alegria pelo poder de Deus, uma mulher levou tanta alegria a um povo, foi capaz de preservar a vida de toda uma nação. Eu fico imaginando o que cada uma de vocês pode realizar no tempo que se chama hoje, um tempo em que as ameaças são inúmeras, um tempo em que as carências são infinitas, os clamores são evidentes, as oportunidades enormes e escancaradas para mulheres que se realizam, mulheres plenas, mas que não são somente plenas e se realizam em si mesmo, mas enquanto se realizam, realizam a obra transformadora do Deus Todo-Poderoso. Que assim como Esther, você seja a resposta de transformação e salvação do seu condomínio, da sua rua, do seu vizinho, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, pelo poder do Espírito Santo. Deus querido, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de pensarmos, refletirmos sobre a vida de Esther. E muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor operou na vida desta mulher. Pai, que mulher plena, que mulher realizada, que mulher inspiradora, Pai, à luz do que ela realizou pelo poder que há no Teu nome. Pai, que assim como Esther, que cada um de nós seja também pleno e cheio, e não somente isso, mas que cada um de nós realize a obra, Pai, e participe contigo da obra que Teu Espírito tem realizado, Pai. Não tire de nós essa oportunidade, não tire de nós, Pai, o privilégio de sermos agentes transformadores do caos em bênção, de sermos agentes transformadores da tristeza em alegria, Pai, das cinzas em coroa de glória, Pai, que pessoas sejam transformadas, pessoas vejam Jesus em nós, Pai, a partir do nosso engajamento, a partir do nosso juntar-se ao Teu Espírito, Pai, a obra que Ele está realizando. Pai, faz isso nas nossas vidas hoje, faz isso na vida de cada irmã que está me ouvindo, Pai. E se cada uma delas tem alguma dificuldade, Pai, alguma lacuna, alguma tristeza, Pai, mostra para elas que essa tristeza, Pai, pode ser transformada em oportunidade e plenitude a partir da Tua presença, Pai. Alcança cada necessidade dessas irmãs que me ouvem, Pai, e torna cada uma delas ainda mais, Pai, agentes transformadoras da sua realidade. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém e amém. Queridas, mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém.
por aqui encerramos a nossa programação. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que participaram através da programação gravada ou mesmo através do chat. Convidem pessoas para estarem conosco todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, no canal do YouTube. Foi muito bom estar com vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa programação tão maravilhosa, Senhor, que enche nossos corações de alegria. Que cada um de nós possamos ter saído daqui fortalecidos, Senhor, sabendo que Tu estás sempre conosco, seja qual for a situação. Dirige as nossas vidas, perdoa as nossas faltas. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.